do jogo, a vitória do Flamengo por 1-0 e no Ninho do Urubu, não poderia ser diferente, aparentemente é um clima de paz. E o Flávio Winick está ao vivo com a gente, acompanhando aí o dia depois do treino do Mengão. Boa tarde, Winick. Boa tarde, Prieto. Boa tarde a todos. A gente está acompanhando aqui a reapresentação dos jogadores do Flamengo depois da vitória no Clássico. É o início da preparação, trabalho, pensando no jogo de quinta-feira contra o Grêmio, jogão na Ilha do Urubu, uma partida, um confronto direto que vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Vasco, a quarta seguida do Flamengo no campeonato, o Flamengo pegou essa vice-liderança do Grêmio, que acabou tropeçando na rodada, e agora tem esse confronto direto na quinta. O empate, o Flamengo continua como vice-líder. Se perder, quem vencer assume, portanto, a segunda colocação. Um treino que acontece aqui bem atrás de mim é um jogo-treino entre os reservas do Flamengo e o Barra Mansa, um time da segunda divisão do Campeonato Carioca. Os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo na academia, chegaram a passar aqui no campo, deram uma corrida rápida e já se retiraram. Mas eu posso começar passando aqui um boletim médico, ainda reflexos do jogo contra o Vasco. O Hever, que a gente lembra, ele foi vetado antes da partida, teve um problema intestinal, já está tudo bem com ele, foi reavaliado, está pronto, pode enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira. Agora tem duas baixas, O zagueiro Rodolfo saiu sentindo uma lesão muscular, foi constatada essa lesão, confirmada hoje nesse exame que ele fez com o Departamento Médico do Flamengo. Rodolfo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e vai ficar um tempo, então, parado para se recuperar, assim como o Léo Duarte. Se vocês lembrarem, o Léo Duarte substituiu o Rodolfo, também ficou machucado. O Zé Ricardo foi obrigado a improvisar o Rômulo, que é um volante na defesa. O Léo Duarte sofreu uma entorse no tornozelo, já começou hoje aqui o trabalho de fisioterapia, também fica um tempo aí fora dos gramados. A boa notícia é que o Juan participou do início dessa atividade. O Juan estava vetado, já pode voltar, já pode ser escalado contra o Grêmio, mas provavelmente ali o Hever está confirmado também, o Rafael Vaz, ele fica com esses três zagueiros à disposição para formar a dupla de zaga contra a equipe gaúcha. O Guerreiro também foi reexaminado, porque ele sofreu uma pancada na altura aqui da cabeça, na nuca, O Guerreiro passa bem, está já liberado para os treinamentos, só que cumpre suspensão nesse jogo contra o Grêmio, então deve ser substituído pelo Leandro Damião. Vou mostrar um pouquinho da atividade ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, desse jogo-treino que está acontecendo. Já é uma segunda etapa desse treinamento. Nesse momento, a gente pode dizer, o Flamengo está jogando aí com um colete, quase um rosa, um lilás, aí uma cor diferente, é praticamente o terceiro time do Flamengo. Alguns garotos da base, outros bem conhecidos dos torcedores, a gente dá para ter uma ideia de como é que está o conceito deles com o técnico Zé Ricardo. O Gabriel, a gente está vendo nesse momento que faz a jogada, você vê, ele agora está no terceiro time do Flamengo, já foi titular, era titular no início da temporada, só entrou nessa segunda etapa. No começo do treinamento, o time reserva, considerado o segundo time do Flamengo no momento. E aí já é uma terceira equipe que tem nela o Gabriel, como a gente mostrou, o Conca, O Conca não está com muito prestígio assim com o Zé Ricardo, fica aí como uma terceira opção na posição. E o Vinícius Júnior também está participando dessa atividade nesse momento, o garoto que subiu, revelado no Flamengo, está com a bola nesse momento, vê se o Vinícius Júnior consegue brindar a gente aí com uma boa jogada nesse jogo-treino. A gente está ao vivo mostrando essa atividade no Boa Tarde Fox. O Felipe Viseu também está aqui mais próximo da gente, participando desse jogo-treino. Fica como uma terceira opção, O Guerreiro suspenso. O Leandro Damião deve começar jogando contra o Grêmio. E o Felipe Viseu fica, então, no banco de reserva. Lembrando, então, quinta-feira vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio na Ilha do Urubu. Só passando rapidinho aqui, o time que começou jogando, que aí, no caso, é no momento o segundo time do Flamengo, começou com o Muralha, o Ronaldo foi fazer a lateral direita, já que o Pará fez um trabalho à parte, aí a zaga ficou com Rômulo e Juan, o René na lateral esquerda, aí no meio de campo ele colocou o Arão, o Mancoejo, o Ederson e na frente o Berrio, o Leandro Damião, que deve
começar jogando, e o Geovânio. O Geovânio participou bem dessa atividade, é só o nome dele aparecer no BID da CBF. Para isso, o clube chinês precisa mandar um documento provando que pagou aquela multa ao Santos, já foi feito o pagamento, é só o documento chegar, automaticamente aparece no BID e o Geovânio fica liberado. Portanto, para quinta-feira, ele tem que aparecer o nome dele no BID até às 7 horas da noite de quarta-feira. Tudo indica que isso deve acontecer e o Geovânio deve ficar como opção para esse jogo contra o Grêmio. Prieto e amigos, voltamos ao estúdio. Ótimo, Flávio Vinick, então as informações. O Vinick, inclusive, chama a atenção aqui para essas questões de lesões do time do Flamengo. Tem um grande elenco, mas sempre tem que estar preparado para essas lesões também. Vamos colocar rapidamente aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque nós temos aí as 4 melhores equipes, olha, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Santos, e o Palmeiras em 5º lugar. E aí, Ribeirão, com o Vinick aqui ainda ao vivo com a gente, nós temos os confrontos nesta semana de Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Grêmio. É para pegar fogo essa rodada do Brasileirão, né? É para pegar fogo realmente. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, teve aproveitamento de 86%. É um aproveitamento próximo ao do Corinthians, ou igual ao do Corinthians, só que o Flamengo começou mal a competição. E o início ruim hoje faz haver essa distância de 9 pontos para o líder do campeonato. Mas o Flamengo vem crescendo bastante na competição e tem tido, apesar de não ter tido atuações muito brilhantes, atuações tão vistosas assim, tem jogadores que têm decidido, são jogadores que desequilibram. Se num jogo o Diego não está tão bem, aparece o Everton Ribeiro. Se num jogo o Diego e o Everton Ribeiro não estão tão bem assim também, o Guerreiro é quem aparece para resolver a parada. Então, o elenco do Flamengo, as qualidades individuais têm aparecido bastante nos últimos jogos e com isso o time tem conseguido os pontos para se aproximar ali do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. É um time que tem tudo para seguir nessa sequência muito boa para depois, lá na frente, quem sabe, ainda brigar pelo título. Então o Vinick apontou aqui os problemas do Flamengo e o Ribeirão mostrou as soluções. Flávio Vinick, muito obrigado pelas informações. Então, direto do Ninho do Urubu sobre o time do Flamengo, que vem bem mais uma vez na edição do Campeonato Brasileiro.